Arrependimento. Tem muita gente enganada acerca desse assunto. Muita gente acha que arrependimento é você quem produz, é a pessoa quem produz. Ou alguém diz, arrepende-te, e aí a pessoa se arrepende. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando eu estou em comunhão com a palavra e a palavra vai entrando em mim e permanecendo em mim e eu nela, aí isso provoca o arrependimento. É o estar da palavra em mim e eu nela. Porque o arrependimento é provocado por Deus, naturalmente. Assim como uma árvore frutífera de frutos bons. Ela produz fruto bom no tempo correto. Isso lembra a figueira que Jesus mandou que ela secasse e que ninguém nunca mais comesse fruto dela. Ela dava fruto, ela era estéril e ocupava a terra inutilmente. Ou não era a estação própria de fruto. De uma forma ou de outra, ela morreu. Pelo que o texto diz, ela produziu fruto anteriormente àquela hora. Porque o texto diz que e nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Então ela produziu fruto. Antes daquela hora. Naquela hora ela não tinha fruto, tinha folhas. Talvez não tivesse flor, talvez não fosse o tempo do fruto. Mas o certo é, ela morreu. É como o Lázaro, o mendigo e o rico. Aqui um tinha bastante e o outro não tinha. No outro plano, o que não tinha, tinha, e o que tinha, não tinha. Mas você consegue perceber que aqui, quando o que agora tinha, não tinha, tinha. Você entende? Você viu isso? Que o mendigo tinha muita necessidade. Era necessitado. E o seu desejo não era um desejo avançado, um desejo de ter o que o rico tinha.
expressa o seu desejo se você olhar no texto. O desejo do mendigo. O desejo do mendigo era alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Esse era o desejo. Esse não é um desejo bem minúsculo para o momento? E o rico tinha o quê? Tudo. Menos necessidade de amar, de perdoar, porque ele se achava perdoado, o perdoador, o farto de tudo isso. Por que está dizendo isso? Porque o texto deixa isso claro no que é falado. Fica bem claro que agora ele lá tinha e não tinha. Você percebe isso? Que agora ele tinha e não tinha. Agora ele tinha necessidade, sentia e perdia. O que ele não tinha quando estava em cima da terra. E nem perdia. Mas agora ele perdia, implorava. E aí a gente percebe que há dois tipos de corpos. Claramente fica evidenciado isso. Porque há o corpo celeste e há o corpo terreno. Os dois tinham perdido o corpo terreno. Em um dado momento, o corpo terreno de um era bastardo em tudo que nesse mundo tem, e o outro era bastardo em necessidade de tudo que esse mundo tem. O certo é que agora os dois estavam sem o corpo terreno e os dois estavam no corpo celeste. A abundância do corpo terreno de um agora era a necessidade de do corpo celeste tinha. Muito sofrimento, muito tormento, muita dor, muita sede, muito desejo, já era desejoso, e aqui, quando estava em cima da terra, seus desejos de alguma forma eram saciados, ou de todas as formas, 90% ou 100% era saciado. Agora ele apelara, estando em outro corpo. Mas o corpo que ele estava agora precisa e necessita de refrigério, de perdão, de descanso, de tranquilidade, de paz. Isso é interessante, porque aqui ele tinha tudo isso com a abundância do que ele tinha no corpo terreno, que é passageiro, muito passageiro, rapidamente passa, porque alguém viveu 200 anos, sim. Mas o que é 200 anos em frente à eternidade? Nada. Nada. Mas que há dois corpos, assim como há dois ouvidos, há dois corpos.
o terreno e o celeste. Parece que a mudança é daqui para lá. Você muda aqui e lá recebe a mudança, as mudanças, o efeito. Os frutos produzirem vão se reproduzir ou produzir ou aparecer lá. O Lázaro, o mendigo, tinha muita necessidade e os desejos dele eram pequenos, muito pequenos, porque ele só queria comer. E não era o sentar na mesa com o que tinha, era do que sobrava, do que as pessoas já tinham comido e sobrou. É um desejo pequeno para essa hora e para todas as horas. O que é que tinha aí que fazia? Que gatilho era esse que fazia, o que faz com que a pessoa não veja além do comer nada, além do comer, mesmo que seja restos, ou que seja migalha, mas a sua visão não está além disso. Pobreza, costume, mérito, dúvida, questão, religião, não religião, visão futura. Acredito que nada disso. Simplesmente o estar aqui, em cima da terra. E acho que consciência de que vai sair de cima da terra. Para onde vai? Não sabe. O importante é essa hora. É esse dia. Amanhã, Deus proverá. Eu acho que essa consciência havia. Porque era desprovido de tudo? Não. Alguma coisa acontece aí, nesse girar da chave, tanto para um como para outro. Primeiro aqui, depois lá. Parece que a abundância de tudo aqui torna o corpo celeste precisado, necessitado extremo. E parece que a abundância
elege e limpa e dignifica e honra o corpo celeste. Precisamos olhar essas coisas com cuidado. Olharmos para a figueira que secou, olharmos para o arrependimento que não é nós, ou porque alguém diz que arrepende, não é. É a palavra, o conhecimento dela. Jesus, ele clareou isso quando ele disse que o conhecer a verdade liberta. Liberta dessas amarras, desses conceitos, desses preceitos aqui para lá. Porque o corpo celeste glorificado, dignificado, bem quisto, honrado, não fala muito. A gente não vê desejo expressado, manifesto, revelado. Não vê. O poder é soberano de quem fez o corpo celeste ou terreno. É soberano. Você olha para a figueira e, pelo que você percebe no texto, você vê que ela produzira fruto em um dado momento. Naquela hora não havia fruto, mas ela não tem como reagir. Não tem. Ela está diante do seu Senhor Supremo. É supremo. O corpo celeste também está diante do Senhor Supremo. Se ele estiver glorificado, honrado, ele está de uma forma. Se ele estiver desonrado e em tormento, ele está de outra forma. Mas é um corpo. É um corpo que sente tudo que esse sente. Sente sede, sente fome, sente amor, sente piedade, sente misericórdia, quer intervir, quer ajudar. Mas o estado em que está o corpo não consegue nada disso. Não consegue. Como a figueira, secou. E o arrependimento, se você estiver na palavra, ele vai reagir e vai levar a ver a verdade e ver a sua libertação pela verdade. É a verdade que faz isso.